você a compartilhar comigo um texto da Palavra de Deus que está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 7 ao verso 19. Mateus 11, 7 a 19. Mateus 11, 7 a 19. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Primeiro evangelho do Novo Testamento. Capítulo 11. Então, em partindo eles, versículo 19, 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, ao qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritavam aos companheiros: nós tocávamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, Jesus, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista é aquele que, diante das profecias, a palavra profética dizia que: eis que enviarei diante de vós aquele que aplanará o caminho do Senhor, aquele que endireitará as veredas, aquele que preparará o caminho da vinda do Filho do Homem. Interessante que Deus, quando está para realizar um projeto, que tem algo para concretizar para o homem, sempre Ele envia alguém na frente, para estar preparando o caminho. Quando Deus intencionou lançar o dilúvio, trazer o dilúvio sobre a terra, Ele preparou Noé para avisar, para direcionar o povo, para instruir o povo naquilo que Deus intencionava fazer. Para quê? Para que viesse arrependimento, para que viesse salvação. Quando Jesus estava por vir, a palavra de Deus diz que Deus levantou um homem, um nazireu de Deus, um escolhido por Deus, que nasceu com um fim determinado de Deus, para preparar os caminhos de Jesus Cristo, aplanar os caminhos do Senhor, trazer ao ser humano uma direção, preparando o coração do homem para receber a Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Emanuel, Deus conosco, a promessa de Deus, a salvação do Senhor. E a palavra de Deus diz que está para acontecer um evento, o evento da segunda vinda de Jesus Cristo. E Deus tem preparado quem? Para propagar isso, para endireitar as veredas deste planeta nosso, deste povo nosso, deste mundo nosso, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer, e eu creio no que digo, que a igreja de Jesus é o João Batista da segunda vinda de Jesus Cristo.
E se nós olhamos para João Batista, nós vamos ver que João Batista se entregou totalmente à obra do Senhor. Mesmo sendo ele um homem escolhido por Deus para um fim determinado, Deus nunca o privou das suas escolhas, das suas decisões como ser humano, porque Deus não faz assim com ninguém. Deus nos dá liberdade de escolha, mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, o Senhor requer de nós determinação naquilo que vamos fazer. Nós não podemos fazer as coisas de uma forma precária, relaxada. Quem relaxa acaba achando um caminho perverso, talvez aparentemente um atalho que leva à destruição. João Batista foi o precursor de Jesus. Seu ministério foi de preparar os caminhos do Senhor, e essa preparação do caminho do Senhor começa em um arrependimento, e por isso a palavra de Deus diz que ele veio pregar arrependimento, e a mensagem dele é: arrependei-vos, arrependei-vos. Esta é a mensagem de João Batista. Na verdade, o início desta caminhada com Deus exige de nós, exige da pessoa uma atitude. Essa atitude é arrependimento. O que é arrependimento? É o reconhecimento do seu estado precário, o reconhecimento da sua condição precária diante de Deus, e se arrepender, isto é, voltar atrás e tomar uma direção. É claro que o arrependimento leva uma conotação de um entendimento de uma caminhada errada. Quando eu me arrependo de alguma coisa, porque eu cheguei à conclusão que eu estava numa direção errada. Esta foi a mensagem de João, e João realmente usava isso de uma forma dura, veemente, porque Israel estava envolvido por um legalismo, Israel estava envolvido por uma determinação legal, e eles achavam que se eles cumprissem a lei da forma deles, eles estariam resolvidos diante de Deus. Mas só que nesta vida, em busca de cumprir a lei, eles tropeçavam na própria lei. A própria lei que eles esforçavam para cumprir era a lei que os condenava e levavam para a destruição. E João Batista veio para trazer isso. E que Jesus começa, neste texto que nós lemos, a falar a respeito de João Batista para os judeus e para os discípulos. E Jesus começa nesse texto, nessa ideia inicial, que se você observar a Bíblia, ela é escrita em ideias. Começa um assunto, aquele assunto termina e começa um outro assunto. Na teologia chama isso de perícope. Quando começa um assunto, termina um assunto. E algumas Bíblias, quando começa um assunto diferenciado do outro, talvez a primeira letra ou o número do versículo, ele está em negrito, está numa tonalidade mais forte. Não sei se você já observou isso, mas talvez não são todas as Bíblias que mostram isso. Isso é uma condição que uma determinada versão tem e traz. Então, quando nós começamos a ler do versículo 7, começa aqui uma ideia, Jesus falando de uma ideia, dizendo quem é João. No versículo 16, ele muda o assunto, e ele tira o foco de João e coloca o foco dos espectadores, ou dos receptores da mensagem de João, e encerra esta ideia exatamente no versículo 19, até onde nós terminamos a nossa leitura. E Jesus fala a respeito de João, e ele questiona: a quem vocês saíram a ver? Eu creio, eu fico imaginando, muitas vezes fico pensando nas coisas daquela época, da forma daquela época. Eu creio que qualquer novidade naquela época atraía muita gente, né? Porque ninguém ficava em casa assistindo, né, Sky, Oi, né, Netflix, ninguém ficava, porque não tinha isso, né? Não tinha isso. Então, qualquer coisa atraía as pessoas. Ninguém tinha um celular, ninguém tinha um WhatsApp para perder tempo com isso. Então, as coisas que aconteciam na comunidade eram os eventos que aconteciam que atraíam as pessoas. Então as pessoas iam, e João Batista, o púlpito de João Batista, o palco de João Batista era no deserto. As pessoas, para ouvir João Batista, elas tinham que sair do seu meio, do meio da cidade, da onde eles habitavam, das suas aldeias, e ir ao deserto para ouvir João Batista, né? Ao contrário de hoje. A gente sai do deserto de casa
e vem para o oásis da igreja, né? Beber água, relacionar, esquecer dos problemas. Naquela época, também as pessoas, mesmo saindo de casa, indo para o deserto para ouvir João Batista, mas saíam com intenções diferenciadas. E Jesus pergunta: quem vocês esperavam ver? Um príncipe com vestes reais? Ou um galho seco abanando aí pelo vento aí? É interessante como que pessoas com muitas vezes sem muito objetivo, mas queriam ver, né? Queriam ver. Quem vocês saíram a ver? E esse questionamento serve para nós. O nosso questionamento hoje, nessa face, nós colocaríamos: qual o motivo de você buscar a Deus? Qual o motivo? O que você pretende em buscar a Deus? O que você pretende em ir para o deserto? No lugar árido, de sequidão, para ouvir um homem, um essênio, né? Era uma seita da época, um segmento religioso da época, melhor dizendo, que eles não casavam, eles viviam no deserto, eles vestiam exatamente como João Batista vestiu, com peles e couros de camelo, cinto de couro, andava descalço e comia o que produzia lá, mel e gafanhoto mesmo, esse grilinho que pula aí. Vivia dessa forma, né? Certamente não tomava banho, né? Não tinha um natura para passar, uma coisa assim, né? Não cortava a barba, não cortava o cabelo, não tinha um shampoo e nem um creme rinse, né? Então não era alguém que agradasse as pessoas quando elas se aproximavam dele, e as pessoas iam, né? Hoje a coisa está bem mudada. Hoje, para você atrair alguém, você tem que procurar agradar alguém, fazer churrasco, convidar: vamos em casa almoçar, né? Com todo esforço que fiz naquela época, não. Mas mesmo assim as pessoas iam com pensamentos distorcidos, com intenções distorcidas. Jesus mesmo reclamou disso. Vocês vieram aqui pelo que vocês comeram esses dias, que eu multipliquei os pães e os peixes, vocês comeram, ou vocês vieram pela mensagem? Qual o propósito? E muitas vezes nós temos que questionar isso em nós. Se nós queremos realmente uma vida com Deus, uma vida diferenciada com Deus, nós temos que começar a questionar isso. Por que eu estou buscando a Deus? Existe algum interesse meu naquilo que Deus pode fazer para mim? Ou eu estou buscando a Deus porque eu amo estar na presença dEle, eu quero viver o relacionamento com Ele, eu quero caminhar com Ele, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ser inundado pela Sua glória? Então Jesus começa a questionar isso. E Jesus, no decorrer deste texto, ele começa a mostrar que João foi um projeto de Deus. João foi um plano de Deus para a humanidade. Ele veio com algo definido para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, para quando Jesus chegasse, encontrasse os corações abertos, os corações preparados, os corações receptivos. E quando eu começo a olhar desta forma, olhar no carinho de Deus, no cuidado de Deus, na preparação de Deus, Deus preparando homens, Deus preparando pessoas, Deus preparando coisas, lugares, situações, para atrair pessoas, para transformar pessoas, para abençoar pessoas, para salvar pessoas, para curar pessoas, para libertar pessoas, eu começo a perceber que Deus se interessa pelas pessoas. Deus se interessa pelas pessoas. Deus tem amor pelas pessoas, independente de quem são elas. Porque a palavra de Deus diz que para Deus não há grego e nem judeu, isto é, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus se interessa pelas pessoas, porque Deus ama as pessoas. E foi para isso que Deus projetou, idealizou e tem realizado o seu projeto. E o projeto de Deus ainda não se fechou ainda. Existe uma finalização, e a Bíblia fala dessa finalização. O projeto de Deus não se fechou. Deus ainda está interessado no homem. Deus ainda está interessado nas pessoas. Então nós podemos ver o interesse de Deus pelo homem. Aí quando Jesus entra aqui no versículo 16, que nós lemos aqui nessa divisão bíblica aqui, ele faz um lamento,
que todo esse projeto de Deus, toda essa intenção de Deus, todo este amor de Deus, todo esse interesse de Deus pelo homem, o que tem resultado? Qual tem sido a resposta do homem em relação a isso? E ele usa uma comparação. Ele fala: a quem vou comparar? A quem hei de comparar esta geração? Diante de tudo isso, diante desses homens, cuja terra, Hebreus 11 diz que a terra não era digna deles, porque eram homens de fé, homens que viviam muitas vezes socados pelos buracos, fugitivos, perseguidos, maltratados, foram mortos, crucificados, cerrados ao meio, queimados, por amor do Evangelho, por amor do propósito de Deus, pela vida das pessoas, levaram o Evangelho, levaram a mensagem, e por causa da mensagem que levaram de Deus, de salvação, de libertação, de cura e transformação, foram perseguidos e foram mortos. Qual a reação, né? Lembrando ainda do retiro, do congresso, qual é a reação, qual é a resposta nossa, qual é a resposta da humanidade diante desse plano, desse projeto, desse amor de Deus? Jesus faz aqui uma lamentação: mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, reclamam, lamentam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantávamos lamentações e não choraste. Jesus: a quem vou comparar essa geração? Vou comparar a uma geração apática, a uma geração distante, a uma geração aonde a palavra perdeu o efeito, aonde pecado se tornou algo similar, comum na vida do ser humano, aonde as pessoas acham que vivem pecando e está tudo bem. Depende para quem. Se for para o inferno, eu concordo, porque é isso que a Bíblia diz, é isso que a palavra de Deus diz. Se nós colocarmos um sentido humano, muitas vezes é ruim colocar sentido humano em coisas divinas, mas é para a gente entender, se nós colocarmos um sentido humano nesta realidade, nessa expressão de Deus para o homem, e nessa resposta do homem para Deus, eu diria que o esforço de Deus para salvar um homem desinteressado, um processo que parece mostrar uma necessidade divina pelo homem que não necessita dele. Mas o que Deus está perturbando? O que esse Deus quer de mim? Hoje, será que esse cara não me deixa em paz? Eu não sou nada dele, não. Se nós colocarmos um sentido, um sentimento humano nessa condição, nós podemos visualizar exatamente dessa forma. Por quê? Porque os corações estão fechados, a mensagem está sendo proclamada. Isso, irmãos, não pensa que é coisa de hoje, não. Quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus. Você gostou da música que eu toquei? Acabei de tocar uma música na flauta aí. Você gostou da música? Que música? Você tocou? Ah, desculpa, eu não ouvi. Muitas vezes o nosso aparelho auditivo funciona, mas a audição do coração está lacrada. A palavra não tem efeito. Vimos aos cultos e voltamos para casa e a vida continua do mesmo jeito. O pecado continua o mesmo, a forma de eu tratar a minha esposa é a mesma, a forma de eu tratar o esposo é a mesma, a forma de tratar os filhos, a forma do relacionamento do filho com o pai é o mesmo. Nada muda. Quando nós temos consciência do que a palavra de Deus diz, quando nós temos consciência do que Deus diz para nós, sabemos tudo, estamos informados de tudo, sabemos certinho o que é certo e errado, mas não vivemos isso. Por quê? Uma apatia espiritual. Ah, na minha casa tem sido uma bênção, o diabo parou de perturbar de ouvir no culto, ouvir na igreja. Ele não me atrapalha mais. Mas só que eu não dei conta que ele larga os meus ouvidos. E quantas vezes
vamos trazer uma palavra e alguém sussurra na mente, no coração, de novo isso, estou cansado de ouvir isso. Quero lembrar você uma história, que diz que um pastor, ele chegou numa igreja, ele era iniciante, ele foi visitar a igreja gostou dele, estava sem pastor, convidou e ele veio, trouxe a mudança e veio pastorear aquela igreja. E depois de 6 meses, aquele pastor só pregava uma mensagem, toda vez que ia pregar só falava aquela mensagem, e aquilo lá foi perturbando o povo, foi perturbando. Pô, esse cara aí é muito fraco, fraquinho, né? Né, Tiago? Fraquinho esse pastor aí. Não tem outra palavra. Eu estou falando porque esses dias alguém falou pro Tiago, falou assim, o pastor da igreja de vocês é muito fraquinho. Estou tentando ir na academia, tem dificuldade. E aquele pastor foi pregando e um dia reuniu a liderança, a diretoria da igreja, sei lá, o conselho da igreja, e foi conversar com esse pastor. Pô, pastor, eu não sei o que está acontecendo, o senhor não tem outra mensagem, só tem essa? Ele falou, tem muitos, então prega outra. Ele falou, o que adianta eu passar para outra se vocês ainda não se conscientizaram que tem que viver essa? Enquanto vocês não viverem essa, eu vou continuar pregando essa. Não adianta eu passar para a segunda lição se vocês não conseguem viver a primeira. E muitas vezes nós não temos essa consciência em nós, que a palavra de Deus, ela não é um método informativo para nós, apenas. Ela informa para nos dar uma condição, para nos viabilizar um caminho, para abrir portas na nossa vida, para nos direcionar, para estreitar o nosso relacionamento com Deus. É como você comprar um aparelho, um eletrodoméstico, você nunca mexeu naquele aparelho. Tem um negocinho, um livrinho que vem nele que chama Manual do Usuário. E pensa como o brasileiro é ruim nisso. Pensa. Ele prefere fuçar lá e mexer para ver descobrir como que funciona do que olhar no manual. E muitas vezes o negócio não funciona, ele já pega a chave de fenda, o alicate e vai desmontar com o trem estragado. Aí quando ele dá conta, ele vai olhar no manual e fala, nossa, o negócio era simples, né? Sabe aquela válvula de emergência do fogão? Você precisa do forno, que você precisa abrir e segurar apertado e acender e ficar segurando, até aquecer e você solta e o fogo permanece aceso. Isso é uma inovação, não faz muitos anos que isso tem lá, né? Não faz não. E teve gente que foi desmontar fogão porque o forno não acedia. Às vezes nós erramos, e a palavra de Deus nos alerta nisso, que nós erramos, e Deus diz assim, o meu povo errou por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E olha que nós temos um manual na nossa mão. E nós vamos praticar, viver isso. Porque a informação dele para nós apenas não vai resultar em nada. Na verdade, essa é uma situação totalmente inversa. Essa concepção que o homem faz, que Deus precisa dele, não tem nada a ver. Deus não precisa de ninguém. Aonde estava eu e você quando Deus criou a terra? Foi o que ele perguntou para Jó. Aonde você estava quando eu firmei os firmamentos, coloquei os firmamentos, quando eu estendi o mar? Aonde você estava? Quem era você? Nós não temos dificuldade em entender que se vivemos e somos alguma coisa, é porque Deus tem permitido isso. E eu quero dizer para você, e se Deus tem permitido você continuar vivo, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus não se cansa, tá? Mas coloca amor nessas palavras. Se Deus se cansar de você, Ele vai falar, chega. E a história bíblica mostra isso. Se você abrir a Bíblia entre o Novo e o Velho Testamento, experimenta aí. Vamos ver se a tua tem. Antigamente, há uns anos atrás, você comprava a Bíblia. Quando terminava Malaquias, capítulo 4, versículo 6, tinha 3 páginas em branco. Mas devido à carestia e à economia, hoje eles põem uma
com um verso branco, que a parte da frente está escrito Novo Testamento. Ó, mais ou menos assim. Você sabe quanto tempo levou daqui para aqui? Você sabe quanto tempo levou do Velho Testamento para o Novo Testamento? Vou dizer assim para você entender, que é chamado período interbíblico, ou período neotestamentário. Quanto tempo levou isso? E nesse tempo, a palavra de Deus diz que Deus se calou. Deus não falou mais, nem por profeta, nem por anjos, nem por ninguém. Quando Deus termina, para de falar aqui no Velho Testamento, Deus fica 400 anos, você sabe 400 anos? Sabe não, de vida você não sabe. Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Quantas gerações? 10 gerações. A geração é considerada de 40 anos, dentro do contexto bíblico. 10 gerações, pessoas que vivenciaram, nasceram e morreram, sem ouvir algo direcionado de Deus, apenas história dos seus antepassados. Por que Deus fez isso? Por quê? Entre aspas, Deus se cansou. Então não brinque com Deus. O pouco caso, o desdém das coisas de Deus, leva Deus a parar. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele usa um termo que chega a me arrepia. Uma situação dentro da igreja de Coríntios, uma situação de pecado, que ele fica sabendo, ele disse assim para os irmãos: considere esse como um gentio, isto é, como um homem sem Deus, exclua ele. Paulo diz isso. E o entregue a Satanás. Você não acha pesado isso? Entregar alguém para o diabo? Pastor, mas ninguém tem autoridade para isso? Tem, a igreja tem, porque Jesus disse para a igreja, diante de Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu te dou a chave do reino dos céus. Para quem que Jesus estava falando? Ele estava falando para Pedro, mas a chave não estava na mão de Pedro, a chave estava naquilo que Pedro havia dito a respeito de Jesus Cristo, porque no texto antecedente, nos versículos antecedentes, Jesus diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: sobre esta pedra. Que pedra? Fundamento. Qual o fundamento? Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A autoridade para a igreja de Jesus Cristo, não falei igreja de denominação, igreja de Jesus Cristo. Então isso é real, isso não é fantasia, isso é real. E muitas vezes as pessoas não sabem o que sofrem, não sabem o que padecem, porque são como aquele a quem Jesus colocou, aqueles meninos na praça que reclamaram que eles estavam fazendo algo e ninguém percebeu. O Espírito Santo está sobre nós, está conosco, e Ele está fazendo algo para nós, Ele está fazendo algo em nosso meio, e muitas vezes eu não consigo entender, e às vezes eu comento, que muitas vezes nós vamos para o culto, né? Alguém diz assim: nossa, mas que bênção, eu saí abençoado, saí fortalecido aqui. Eu falo assim: nossa, perdi meu tempo. Ué, mas então aonde está o problema? Será que Deus faz distinção de pessoas? A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. O problema não está na palavra, o problema está na receptividade. Nós não podemos sermos apáticos àquilo que Deus tem para nós, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, sim, mas nós temos que vencer isso na nossa vida. Nós não podemos mudar as concepções das coisas. A Bíblia diz que pecado é pecado. O que levou Adão e Eva a sucumbir foi a desobediência. O que leva o homem a sucumbir hoje é a desobediência. Continua sendo pecado do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E Jesus, na verdade, retrata esse sintoma. E esse sintoma é um sintoma da época de Jesus, é um sintoma que nós vivenciamos hoje. E Jesus deixa bem claro que a vida
de relacionamento com Deus é com esforço. Dá uma olhadinha no versículo 12 que nós lemos aí. Olha o que Jesus fala aí. Desde os dias de João até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado por esforço. Então não é vida light, não. Eu achei interessante que hoje eu vi até eu compartilhei na internet, no Facebook, uma palavra de Spurgeon. Spurgeon foi um teólogo de mais de centenas de anos para trás. E ele diz que, ele não disse com essas palavras, mas vou falar aqui, vou parafrasear o que ele disse. Ele disse assim, que Jesus nos chamou para ser sal da terra, e não o caramelo da vida. Né? Caramelo para o índio, caramelo é uma balinha doce. O caramelo você põe na boca e você fica chupando, né? Faz uma bala de sal e põe na boca para você ver se você não gosta dela. Então muitas vezes nós queremos sermos aceitáveis pelo mundo. Queremos que o mundo nos recepcione, que as pessoas que vivem lá nas trevas se agradem de nós. Jesus disse ao contrário. Se vocês fossem do mundo, Jesus disse, o mundo ia amar vocês, mas porque vocês não são, o mundo vos abomina, porque eu vos escolhi deste mundo. E quando a palavra de Deus fala nisso, fala de guerra, de batalha, de perseguição, de luta. Para isso nós temos que escolher o que nós queremos, nós temos que nos posicionar e decidir exatamente o que eu quero. Por isso Jesus diz assim, lá em Lucas, eu não me lembro o texto de Lucas, me veio agora a memória, ele fala, se alguém quer edificar uma torre, senta e calcule, para que não fique parado no meio do caminho. E quando Jesus fala disso, ele não fala de coisas materiais, isso serve para as coisas materiais, mas ele fala de coisas espirituais, ele fala do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que sermos decididos, ou vamos ou não vamos, ou vamos ou não vamos, e precisamos realmente tomar essa posição. E nós vemos aqui, encerrando essa palavra, que dos subterfúgios dos judeus, uma desculpa que eles traziam em si, porque eles não queriam seguir João, porque João pregava uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, e os confrontava. Então eles arrumavam uma desculpa para João, para condenar João. Eles não queriam seguir Jesus, porque a mensagem de Jesus era mais forte que a de João. Requeria vida, posicionamento. Então o que eles diziam? João era endemoniado. João tem demônio. O cara que não come, o cara que não bebe, vive no deserto enlocado, o cara que não toma banho, não corta cabelo, não corta barba, o cara é endemoniado. Eu vou seguir um cara desse? Aí veio Jesus que tomava banho. Veio Jesus que não ficava nas locas, não ficava no deserto, e que não vivia jejuando. Claro, esse aí é amigo dos pecadores, come lã e beberrão, eu não vou seguir. E eu olho para essa palavra e eu começo a olhar para dentro de mim, irmãos. Qual é a desculpa que eu estou dando? Qual é a desculpa? Onde que eu estou baseando a minha desculpa para me justificar diante de Deus, se eu pudesse fazer isso? Se alguém pudesse fazer isso. Mas o que justifica o homem diante de Deus? Jesus diz o que justifica. Olha o finalzinho do versículo 19 aí. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Aqueles que recebem o Evangelho, aqueles que aceitam a ação poderosa de Deus na sua vida de transformação, de regeneração, aqueles que se dispõem a serem moldados e tratados por Deus. Jesus diz que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Eles vão trazer o fruto, eles vão produzir o fruto das obras de Deus na sua vida. E não são frutos carnais, são frutos espirituais, e que transformam em coisas materiais. Se você olhar para o Velho Testamento, como que o Velho Testamento conduzia o povo? Como que a lei conduzia o povo? A lei gerava uma transformação externa. Ou eu obedeço ou eu morro.
ela agredia o físico. Ou eu faço ou eu sou destruído. Ou eu guardo o sábado e não faço nada no sábado, que se alguém me pegar trabalhando no sábado, eu vou ser apedrejado. A lei dizia isso. Agora, o que o Evangelho da Graça prega? Uma transformação. Mas não é uma transformação que vem de fora para dentro, é uma transformação que vem de dentro para fora. Por isso que Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. E o coração está do lado de dentro. E quando fala coração, não é músculo cardíaco, é centro das nossas emoções. O nosso ser, o nós, o meu eu. E quando eu me entrego totalmente ao Senhor, as transformações vêm de dentro para fora. Vêm de dentro para fora. Não adianta mudar a aparência. Não adianta ser alguma coisa aqui dentro da igreja, sair lá fora ser outra. Não adianta. Isso não leva ninguém para o céu, não. Ser bonitinho aqui, arrumadinho aqui, ajeitadinho aqui, né? Mas se pá, sim, né? É isso aqui, ó, aqui dentro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. As pessoas curtem no Facebook o que está cheio o coração delas. Elas publicam no Facebook o que está cheio o coração delas. É isso. Se você quer ver, conhecer uma pessoa, a personalidade da pessoa, começa a olhar o que ela curte, o que ela publica, você vai ver já estampado ali. Estampado ali, você sabe se é tesouro ou se é lixo. Como as pessoas se revelam nisso, irmãos. Como as pessoas se revelam. Como as pessoas têm dificuldade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu estou em dificuldade. E tem uma facilidade tão grande de pegar um teclado de um celular e teclar um sentimento íntimo, interno, e publicar para o mundo, para o planeta inteiro. E eu acho que chega até na Lua isso. Tem algum lunático que está ligado no Facebook. Eu acho que tem muitos lunáticos, né? Nós precisamos viver isso, irmãos. A nossa justificativa é a sabedoria de Deus. É isso que justifica. É isso que vai nos dar direção. É isso que vai nos dar orientação. É isso que vai dar prosperidade na nossa vida. Ah, pastor, mas eu sou próspero. Em quê? Em quê? A prosperidade de Deus, ela atinge todas as nossas áreas. Eu não falo aqui prosperidade de ser rico, não. Isso não é ser próspero, não. Prosperidade é ser abençoado por Deus em todas as suas áreas, é viver bem, é deitar, colocar a cabeça no travesseiro, é dormir, é descansar, e acordar no outro dia cedo e dizer assim: dormi, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor está comigo. É agradecer ao Senhor pelo dia e pedir: Senhor, me direcione para que a minha vida seja uma vida para glorificar o Teu nome. É viver preocupado naquilo que as pessoas veem em mim, se eu realmente estou refletindo a glória do Senhor, se eu estou refletindo esta sabedoria de Deus, essa justiça divina na minha vida. As obras de Deus são frutos que nós precisamos vivenciar, que vão justificar o agir de Deus em nós. Não precisamos justificar: ah, eu não sirvo Jesus, ah, eu não vou lá na igreja batista, está cheio de pessoa errada lá dentro. Com certeza. O maior errado está aqui, ó. Está aqui. Mas eu quero fazer um desafio: se existe algum santo, vem aqui nos ensinar a ser santo, né? E se é errado, vamos juntar as forças, irmãos, e vamos lutar para buscar aquilo que é certo. Concorda comigo? Um dia alguém me disse: você é pastor, eu vou lá na igreja, mas ele nomeou, porque tem fulano que é assim, tem ciclano que é assim, e eu só ouvindo, né? E eu falo assim: Senhor, me dá paciência agora. Tem Beltrano que é assim, e ele não estava fora de razão, não. Eu tinha que concordar com ele. E foi, numerou, e coube na mão dele lá, né? Eu falei assim: você está legal, é perfeito? Não, eu sou cheio de defeitos. Então vamos lá. Lá é o clube dos imperfeitos.
mas que estão lutando para buscar em Deus uma vida de santidade. Porque é fácil acusar a imperfeição dos outros e continuar sendo a mesma, desculpa o termo, porcaria. Vamos melhorar um pouquinho, vamos crescer um pouquinho, vamos avançar mais. Vamos procurar fazer aquilo que Deus realmente quer e espera de nós. Não seja omisso ao Evangelho. Eu termino essa palavra dizendo para você: não seja omisso a esta palavra. Não seja omisso. A razão não está comigo. A razão não está aqui nesta igreja. A razão está em Jesus Cristo, através da sua palavra. Não seja omisso à palavra. Não faça pouco daquilo que Cristo fez por você lá naquela cruz do Calvário. Não minimize a ação redentora de Jesus Cristo. Não minimize. Nós temos facilidade para acostumar com os benefícios. Nós temos facilidade. Acostumamos com coisas boas facinho e acabamos desvalorizando. E aí vamos dar valor quando perdemos. Vamos viver isso. Lute, batalha, viva Cristo cada vez mais intensamente na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Você está aí ainda ou já fugiu? É duro esse recado, não é? É o recado de Jesus para nós. É o recado do Senhor para nós. É o recado do Evangelho para a sua vida. Você quer a mudança na sua vida? Você quer a direção na sua vida? Ou por que você está aqui? Foi o que Jesus questionou. O que vieste a ver? Um caniço abanado pelo vento? Um homem vestido de vestes reais? Um profeta? A quem vocês vieram buscar? O que vocês querem? Quais as suas necessidades? Conforme a tua necessidade, que você chega diante de Deus e que você vai ser suprido dela. Curva sua cabeça. Feche os olhos.